E finalmente vai começar a batalha final de Jujutsu Kaisen, Gojo vs Sukuna, a batalha mais épica que promete quebrar não só a internet, mas o mundo inteiro de Jujutsu. Só que alguns mistérios ainda se escondem, como a próxima habilidade de Itadori, que sim, eu acredito que descobri qual será ela. Além disso, o Kenjaku finalmente terá a sua evolução, graças à assimilação de Tengen, e Sukuna se tornará de fato em uma divindade. Se você quiser saber tudo o que rolou no capítulo 222 de Jujutsu Kaisen, além das teorias sobre o que vai acontecer nesse final, então fique nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com a cabeça explodindo. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, e hoje para mais um vídeo para vocês, Jujutsu Kaisen capítulo 222. Antes de mais nada, eu vou agradecer a todo mundo que vai deixar aquele famoso like, que vai compartilhar, comentar e se inscrever aqui no canal. Eu fico muito feliz quando vocês comentam aí embaixo, então, por favor, já vai comentando o que vocês acharam desse capítulo, porque o link do capítulo está na descrição. Agradecimentos pela tradução do Bruno Oliveira, Fábio que fez a parte de edição e Satoru Gabi, lá do grupo Jujutsu Kaisen BR, o melhor grupo do universo, e se você não está lá, você tá perdendo tempo. Agradecimentos por esses lindos à parte, vamos direto para esse capítulo que eu vou trazer algumas coisas interessantes para você, como a nova habilidade do Itadori. E não, talvez ela não tenha nada a ver com o Sukuna, mas sim com uma outra coisa que já foi apresentada em Jujutsu Kaisen mais para trás, que talvez vocês tenham se esquecido, e eu estou até mesmo com o próprio fanbook para explicar para vocês, beleza? Então fique nesse vídeo, confira até o final, porque eu vou explicar como vai ser o final, quem vai morrer e tudo mais. Eu vou explicar tudo mesmo, com todas as teorias que eu vou trazer aqui pra vocês, com base no que eu vejo também, além de outras teorias da gringa e tudo, que a gente mistura tudo e bola tudo numa coisa só. Ou seja, não é só o Mano Joe, mas é o comentário de vocês, ao mesmo tempo com o comentário das pessoas do grupo, ao mesmo tempo a gringa e todo mundo junto. Bom, gente, o nosso capítulo vai iniciar com alguns dedos ali do Sukuna, pelo menos 4 dedos que foram encontrados pela Uraume. Ela está dando esses dedos para o Sukuna e diz pra ele que só ficou faltando um, mas ele diz que não precisa se preocupar porque o último dedo deve estar com Satoru Gojo. E por que o Satoru deve ter feito isso? Bom, ele queria evitar que o Yuji morresse, ele não queria que o seu aluno morresse, então ele esconde esse dedo da própria escola Jujutsu, provavelmente segundo o Sukuna, e escondendo esse dedo, ele evita que a sentença de morte acabe acontecendo com o Itadori, porque o pacto no mundo Jujutsu funciona da mesma forma que existem os pactos entre feiticeiros e tudo mais. Então, se não tivessem o último dedo e o Yuji não comesse o último dedo do Sukuna, logo ele nunca seria morto de fato. A Uraume chega a pedir desculpas e até pergunta por uma punição, mas o Sukuna parece que não vai aplicar nenhuma punição pra ela. E a carinha dela foi de decepcionada, acredito que ela seja meio estranha, né? Talvez ela goste de ser punida, assim como a Yorozu gostava de ser cortada pelo Sukuna. Outra coisa que tem nesse capítulo é que no japonês, segundo o que o Bruno, tradutor, ele acaba utilizando ali em uma das falas do Sukuna, é que o Sukuna sempre se refere às coisas como se fosse um cozinheiro. Então provavelmente essas frases do editor que são colocadas no capítulo sobre preparar, de temperar e tudo, para dar esse outro sentido, sempre se relacionando à cozinha, tenha algo a ver com o Sukuna. Até porque ele era um canibal, não é? Bom, a Uraume fica pé da vida com o Satoru Gojo, porque 2 vezes ela foi humilhada na frente do Sukuna-sama, e outra coisa é, aquele golpe do Gojo, aquele simples golpe, aquele simples soquinho, simplesmente doeu até hoje, mesmo com a técnica de reversão. Então a ferida foi bem profunda no Uraume ou na Uraume. Mas aí o Sukuna se mostra não preocupado com o último dedo, porque ele tem outra coisa ali para substituir. E essa coisa é simplesmente aquele corpo mumificado, da sua própria auto-mumificação. E aí vai uma frase bem interessante do Sukuna, que ela fica um pouco dúbia, que me dá a entender sobre o verdadeiro objetivo dele. O Sukuna sempre quis ser livre. Exatamente. Livre do quê? Não livre das pessoas ou um tipo de escravidão, mas sim livre da própria morte, podendo viver para sempre e dessa forma podendo curtir a vida à vontade, fazendo o que ele quiser. Não seria aquele objetivo de vilão de, putz, vou ser imortal para dominar o mundo, porque o Sukuna não tem o objetivo de fato de dominar o mundo, mas sim de se tornar uma divindade e poder fazer o que ele quiser. Porque o que vai substituir aquele último dedo e fazer com que o Sukuna fique completo, sim, o
O Sukuna está completo agora, é comer o seu antigo corpo, aquele corpo mumificado, aquele corpo estranho, credo, meu Deus. Depois de comer aqueles dedos nojentos, agora ele come ali o restante do corpo e se completa de fato, quebrando as teorias que disseram que ele usaria esse corpo para poder lutar. Ele pode se transformar no corpo dele real faz tempo, gente. O detalhe é que ele só come aquele corpo para utilizar ali como um dedo e ficar totalmente reencarnado. Mas como eu disse na frase dele, que é bem interessante, porque essa iluminação é dito como se fosse a própria auto-mumificação. E aí ele começa a comentar sobre essa iluminação e tudo, de se tornar um deus, se tornar o Buda, né? Como nós temos ali um pouquinho na religião do budismo. E aí nesse momento que ele fala da iluminação, ele fala Kenjaku? Não, Tengen. Poxa, Tengen é meio irônico. E por que é irônico? Porque o Tengen era o feiticeiro que tinha a habilidade de ser imortal. Então a assimilação parece poder ter alguma relação com o Sukuna, talvez até mesmo o Sukuna se apossando ali do Tengen, ou tendo algum tipo de relação entre eles para que ele se torne de fato ali uma divindade. Lembrando que o Tengen já foi adorado por muitas pessoas como uma divindade, tanto que algumas delas, os mais conservadores e tradicionais, como nós vemos lá no arco do passado do Gojo, eles idolatravam o Tengen como um ser onipotente, onisciente, tudo, um deus, e queriam que ele evoluísse. E evoluísse por quê? Para se tornar de fato uma divindade. Então as maldições seriam a própria evolução humana, como nós temos o próprio Jogo mencionando que os verdadeiros humanos na verdade são eles. Então nós temos ali um pouquinho dessas discussões, e talvez o que o Sukuna está se referindo ali ao Tengen seja apenas a sua imortalidade. Mas pode ter uma outra coisa, porque depois dele raciocinar sobre o Tengen, ele diz assim, ou será que... Então nós temos Kenjaku, Tengen, ou talvez uma outra pessoa. Algumas pessoas teorizam que seria um outro irmão e o Sukuna comeu o seu próprio irmão, algum tipo dessas coisas assim. Eu sinceramente acredito que não, embora seja provável, até porque ele é ruim pra caramba. Mas o ponto essencial de tudo é que essa pessoa é uma pessoa que ainda não apareceu para nós e vai aparecer no passado do Sukuna quando ele estiver lutando contra o Gojo. A Era Heian ainda será mostrada, pelo menos um pouquinho dela, em flashbacks, enquanto o Sukuna estiver lutando contra o Gojo e também estiver lutando com outras pessoas. E no final o objetivo do Sukuna é bem mais simples do que pensamos, e também não é um vilão tipo do padrão shonen, digamos assim. É um vilão que apenas quer ser livre na própria morte para poder fazer o que quiser, se divertir o quanto quiser e até mesmo conhecer pessoas como Gojo e lutar contra elas. Não à toa, nos capítulos passados, ele se lembrou ali da frase da Yorozu falando sobre o amor. E o amor para o Sukuna talvez seja curtir a vida ao máximo, ter o máximo de prazer possível, fazendo atrocidades sem limite nenhum. Bom, então que nós vamos trocar de cena em uma conversa do Kenjaku com o Kogane. Ele fala que já se passaram 19 dias e graças a esses 19 dias ele quer saber quem morreu por ter a sua técnica revogada. Lembrando que quem tivesse sua técnica revogada morreria no mesmo momento. E temos ali jogadores, 61 pessoas ali que tiveram a sua técnica revogada, morreram, não tinham instinto, acharam que poderia continuar vivendo provavelmente e tal. E ali nós temos uma parte meio circunstancial e interessante, porque o Gege Akutami nesse momento parece fazer uma crítica não só aos mangás e os modelos antigos conforme eles são escritos, como também até mesmo para a própria sociedade. E vocês vão entender agora o que eu vou querer dizer, tá bom? Porque ele está lá junto com uma televisão e um videogame, simbolizando ali que o jogo do abate ainda está ativo, mas não do mesmo jeito que anteriormente estava. E outra coisa é que ele está ali com o seu videogaminho. Videogaminho porque ele é o cabeça por trás de tudo e tem controlado tudo. Mas tem dois controles. E por que dois controles? Porque tem o Kenjaku ali conversando com o Tengen. E é então que o Kenjaku começa ali a divagar e conversar com ele, embora o Tengen acabe não aparecendo, porque ele comenta que as 61 pessoas que acabaram morrendo, elas continuaram por todo esse tempo, e esse tipo de coisa, provavelmente, por conta da adição da regra do Higuruma, aquela regra que ele falou com o Itadori, que permitia a troca de pontos. Então talvez eles não tivessem entendido de fato como que funcionava o jogo e dane-se, morreram. Porque aí sim tivemos a divagação dele dizendo que as pessoas desse país têm a tendência de achar que
tudo é imutável, que tudo é constante, mesmo até quando suas vidas correm o mais sério risco. E o que ele quer dizer com isso é que as pessoas se prendem muitas vezes às tradições e procuram sempre se manter muito fechadas, acham que as coisas não vão mudar, mas as coisas sempre mudam. E um cientista, assim como o Kenjaku, ele pretende ver uma mudança, uma evolução. E olha só que interessante, o Tengen sempre reprimia a própria evolução. E graças a essa repressão e também ali as suas barreiras, ele fez com que tudo isso acontecesse nesse momento e as pessoas talvez até mesmo ficassem mais fracas e não evoluíssem, que era o objetivo do Kenjaku, ter as pessoas como evoluídas, que alcançassem o próximo estágio da humanidade, a otimização da energia amaldiçoada. Porque o ser humano ele é um ser adaptável, até mesmo alguns animais são seres adaptáveis, a gente se adapta conforme o ambiente em que estamos inseridos. Nem tudo é imutável, nem tudo é tão constante assim, e nós estamos sempre em completa mudança. Se você vive com a mesma mentalidade de anos atrás, você acaba fracassando no mundo atual. E o Kenjaku ele sempre procurou essa evolução, e porque o Tengen não procurou essa evolução, a gente chegou agora nesse exato momento e por isso deu todas essas cagadas, porque a pessoa não se prepara para as coisas e aí tudo isso vai acontecer uma hora ou outra, principalmente quando nós temos ali um vilão como o Kenjaku que quer a própria evolução da humanidade. E isso parece ser uma crítica à própria sociedade, até mesmo a japonesa, que é bem tradicional, e até mesmo aos estilos de mangá, onde a gente espera que tudo seja super mastigadinho, que a gente queira tudo explicado, que aí não pode rushar, que não pode escrever história desse jeito ou de outro. Parece uma clara atitude ali do Gege Akutami dizendo pra gente, as coisas mudam, os mangás mudam, os modos de leitura mudam, a narrativa muda, tudo muda. E se você não está pronto para essa mudança, se você apenas se mantém nas histórias passadas e como elas foram feitas, então você sempre será frustrado, porque você aguarda uma realidade, aguarda uma expectativa acerca do futuro que nunca vai acontecer, porque o mundo é mutável, todos nós mudamos, a sociedade muda, o ambiente muda, o ambiente já não é mais como era há 1900 anos atrás e tudo, e as coisas mudam. Se você não está pronto para isso e sempre se prende ali como uma cabeça fechada, você nunca evolui. E foi um erro ali do Tengen, embora o erro deles, se é que a gente pode falar assim, poderia trazer ali uma super maldição e aí a humanidade também estaria se matando a todo momento. Então ele não consegue aceitar pessoas como o Tengen, pessoas que não se arriscam, não buscam evoluir, não buscam uma outra chama para a sua vida e querem permanecer sempre imutáveis. Por isso ele gosta dessas mudanças. E aí ele pergunta, tô falando com você, Tengen, por que você não tá falando comigo e tal? E aí a gente termina a conversa do Kenjaku. Passamos diretamente nesse momento para a escola Jujutsu, provavelmente ali na ala médica onde fica a Ieri, e também temos o Ichiji. Nesse momento o Gojo ele parece um tanto quanto conformado, algumas pessoas até tinham se incomodado nesse primeiro momento, mas acredito que ele sentiu a dor sim da morte do Nanami, entre outros, mas ele confiava realmente nas pessoas que estavam ao seu redor, tanto que ele diz que ele nunca esperou que o Nanami fosse morrer, não era o tipo de pessoa que parecia que iria morrer em algum momento, parecia que uma pessoa que iria sobreviver a tudo. E aí o Gojo já viu que, bom, as suas predições, as suas previsões estavam erradas. Então é com isso que o Gojo pensa, poxa, só sobrou nós três das antigas, hein? Enquanto aí ele diz, tem ainda mais aquele cara, ou aquela pessoa. Agora, quem seria essa pessoa? Seria o Ino que vai aparecer? Ou temos mais uma pessoa para aparecer? Acredito que tem mais alguma. Eu não consegui lembrar de alguma que apareceu no Jujutsu Kaisen lá atrás, porque basicamente todo mundo morreu. Ou falta o Geto, porque o Geto tecnicamente tá com o corpo vivo ali, então eles podem estar se referindo a ele naquele momento. E bom, de toda forma, gente, o Gojo ele sentiu sim a morte do Nanami provavelmente, mas o Gege Akutami não resolveu colocar sentimentalismo nessa parte de Jujutsu Kaisen. Graças a isso, a gente fica com aquela sensação de tipo, o Gojo nem se importa com as pessoas. Mas sim, ele se importa e vai mostrar até mesmo no final do capítulo o quão sério o Gojo está sobre esse status atual. Porque ele sente sim a morte dos seus companheiros, mas a gente tem que se lembrar que a bússola moral, segundo o próprio fanbook do Gojo, era o Geto.
com o Getou morrendo, é como se ele perdesse parte do seu coração e dificilmente ele recuperaria essa parte de volta. O Gojo ainda tem fortes sentimentos, fortes laços relacionados ao Getou, por isso que mesmo as pessoas mais próximas dele, como o próprio Nanami, entre outros que acabaram morrendo, o seu próprio aluno que foi tomado ali pelo Sukuna, ele parece simplesmente não sentir, mas ele sente, mas ele não pode demonstrar, até porque ele é o ápice do mundo Jujutsu ali na era moderna, ele é o mais forte feiticeiro. Se ele se abalar, ele abala a todos. É uma estratégia, gente. A gente às vezes tem que olhar um pouquinho como o Gojo, ele tem que fingir muitas vezes que não tá sentindo dor, simplesmente para que todos ali continuem tranquilos. Se ele não for todo alegre, se ele não for todo confiante, gente, o pessoal já cairia no próximo momento ali falando, mano, tamo lascado, então o Sukuna já vai matar todo mundo, tamo todo mundo morto. Então é uma estratégia, claro, para motivar a todos também. Bom, é então que o Ichiji tá conversando com o Gojo, e ali nós temos uma estratégia do Gojo que ele tá guardando pro Ichiji porque ele vai precisar dele. E lembrando, o Ichiji, a gente ainda não sabe qual é a técnica dele de fato, mas ele possui ali a habilidade de formular uma barreira. E nós sabemos que é muito difícil alguém fazer uma barreira muito boa e tudo. São poucas pessoas que conseguem de fato fazer. Não que elas sejam mais fortes ou mais fracas, mas precisa-se de habilidade. Graças a isso eu acredito que o Gojo, ele tem ali um plano em criar uma barreira com o Ichiji, talvez para prender o Sukuna ou ajudar os seus alunos na batalha final contra o Sukuna, caso ele perca. Acredito que ele tá sim dessa vez, levando em consideração que ele pode perder. Tamanha é a sua seriedade no final do capítulo. Por isso, eu acredito que o Ichiji vai ser usado para criar barreiras e, por exemplo, ajudar os seus alunos em suas batalhas, ajudando dessa forma a população para que a maioria das pessoas do Japão não acabe morrendo. É uma forma, gente, de precaver tudo o que aconteceu em Shibuya, porque muitas pessoas ali inocentes foram mortas. E é então que o Ino aparece, ele tem algumas palavras ali sobre o Nanami e tudo, tá sem... não tá sem um olho, na verdade tá com o olho fechado, acho que ele não tá mais enxergando sobre um olho. E ele provavelmente vai lutar nessa última batalha, ele deve ser uma das pessoas que tá mais chateado com a morte do Nanami, e deve ter ali tido algum tipo de conversa com o Gojo, ou talvez até mesmo explicado sobre algumas coisas sobre o Itadori mesmo, e tudo que o Itadori acabou passando também. Após isso, nós vamos para a parte da Mei-Mei. Mei-Mei, essa que está ali, vendo ali o site de aposta, o 1xBet. Site de aposta ali, basicamente, olhando a luta do Sukuna e do Gojo, onde várias pessoas vão apostar, e as pessoas que querem pagar o ingresso para ver essa luta, eles vão, de alguma forma, ver a luta na TV, não sei como. Talvez até mesmo com aqueles objetos amaldiçoados que o próprio Kenjaku acabou utilizando com o pessoal lá dos Estados Unidos, colocando um óculos e fazendo eles verem as coisas. E bom, o que acontece é que vai ter essas apostas e tudo, e ela tá se divertindo porque ela vai ganhar muita grana, provavelmente com os ingressos, e também nós temos ali uma conscientização de que antes tudo isso funcionava de forma ali escondida, como nós vemos até o próprio Hakari, mas o mundo realmente se tornou um mundo de apostas como o Hakari queria, ou seja, tudo isso agora é legal, então é legalmente, juridicamente falando, que as pessoas possam apostar à vontade ali no mundo Jujutsu sem problema nenhum, porque isso foi expandido para o mundo inteiro. Resta saber como vai ficar o mundo no final das contas depois de descobrir que existem esses feiticeiros e tudo. Bom, de toda forma nós temos ali o Itadori lutando contra o Kusakabe, o que parece ser judô, ou talvez não seja judô, porque o Itadori acerta uma cabeçada ali, parece que no Kusakabe não parece ser judô, parece ser um tipo um MMA praticamente, tá ligado? O Itadori diz que aquilo tá servindo como um aquecimento para o Kusakabe fala pra ele ficar de olho em algumas coisas, não dá pra entender muito bem o que ele quis dizer com isso, mas é daí que eu explico pra vocês que a nova habilidade do Itadori não será nada de um White Flash nem nada do tipo, e sim amplificação de domínio. Isso mesmo, gente, o Itadori vai aprender a amplificação de domínio que ajuda contra a expansão de domínios inatos, assim como o próprio Jogo e também o próprio Hanami acabaram utilizando contra o Gojo lá em Shibuya. E para vocês que não se lembram, o que é uma amplificação de domínio? É como se criasse uma barreira, uma membrana no seu corpo, o que permite a você lutar contra o seu adversário, evitar o acerto garantido, e não só evitar o acerto garantido, como também trazer a parte mais positiva do Itadori, que é a força física. Acredito que talvez ele não libere realmente as forças ali do Sukuna, as suas técnicas e tal, mas sim, de fato, ele não vai ter ajuda alguma do Sukuna em nenhuma parte da sua vida, nem mesmo até nesse momento, mas sim
a sua própria força como um objeto amaldiçoado. E aí, graças à sua resistência física, ao mesmo tempo com essa amplificação de domínio, ele pode adquirir novas formas de lutar, onde ele pode bater de frente até mesmo contra uma expansão, mesmo que ele não seja um dos grandes usuários de energia amaldiçoada, mas dominando o Black Flash, ou Kokusen, como você preferir falar, o Itadori tem mas grandes chances de bater de frente com o Sukuna no seu melhor estado. E com quem que ele está treinando? Com a pessoa que ensinou domínio simples para Miwa. Por isso que eu faço essa ligação da amplificação de domínio com o domínio simples, e talvez o Itadori possa aprender esse modo de lutar. Até porque ele está ali com o Kusakabe, que foi um cara que conseguiu parar um Uzumaki do Kenjaku. E isso é muito extremo para vocês terem uma noção, não é? Bom, gostaria de saber o que vocês acham disso e vamos para a próxima parte com o Yuta conversando ali com o Toge e Inumaki. O Toge fica agradecido que o Yuta não contou que quem arrancou o braço ali do Toge foi o próprio Sukuna, porque senão o Itadori ficaria mais chateado. E é daí que a gente entra na estratégia do Gojo não aparentar estar preocupado com as pessoas que morreram, gente. Isso tudo se deve ao fato de que Satoru, primeira coisa, ele é como se fosse um deus ali. A gente pode ver assim que ele se sente dessa forma também, embora ele ligue ali um pouquinho mais para as pessoas, ao contrário do Sukuna. Enquanto o Satoru ele se cercou de pessoas, Sukuna se isolou das pessoas, se tornando um completo vazio, um completo mal. E ali nós vemos que se eles contassem isso pro Itadori, ele ficaria mal e ficaria muito pior, ainda mais depois de tudo que aconteceu, da morte na Nobara, que parece ter sido confirmada nesse mesmo capítulo, porque ela foi a única que não apareceu de forma alguma, a não ser que ela esteja em coma, como eu sempre teorizei aqui. Bom, de toda forma, o Yuta não contou isso pra ele, mas essa parte do Yuta parece relevante, mas não deve ser. Principalmente porque eles estão andando ali num lugar e tudo, talvez o Yuta esteja lá para adquirir outras técnicas amaldiçoadas ou algumas outras armas no seu estoque. Por isso que no final ele fala assim, permita-me usar isso. E agora, usar isso o quê? Alguma coisa eles estão planejando e agora a gente só espera que os nossos personagens alcancem um nível cada vez mais alto. E é aí então que várias pessoas ficaram revoltadas, porque na próxima página nós já chegamos no dia 24 de dezembro, no dia da batalha entre Gojo e Sukuna, a fatídica batalha. E o legal disso tudo, pra mim, é o Gege Akutami já disse no fanbook, ele não gosta de arcos de treinamento, e detalhe, arcos de treinamento na Jump caem muito mal na recepção do público. Isso tem caído muito mal na recepção de todos os mangás que têm saído com arcos de treinamento, tem caído a popularidade. E também o Gege Akutami não gosta, ou seja, combinou todas as coisas ali. Ele não gosta, a Jump também não tá curtindo que coloque tanto isso, então pra que treinamento? Não tem treinamento nenhum, só conta depois em pequenos flashbacks o que aconteceu, que eu acho que assim fica realmente mais interessante. Porque chegamos no dia 24 de dezembro e aí vem um detalhe especial sobre o Kenjaku, que preparou tudo para a luta do Gojo contra o Sukuna. Ele diz isso pro Sukuna e aí eu penso, ele está tramando uma trairagem, porque o que acontecerá no final de Jujutsu Kaisen, que eu vou explicar aqui nesse vídeo ainda, trará a derrota do Gojo por meio da trairagem, porque o Gojo de fato vai vencer, entre aspas, o Sukuna, mas numa alternativa ali do Kenjaku, que fez alguns planejamentos para que o Sukuna vencesse de fato, e dessa vez ele não conseguisse ser surpreendido como foi quando deixou o Gonkou Myoko, né, que é o reino da prisão, lá no subterrâneo, lá na merda lá das placas tectônicas. Agora ele está mais preparado, até porque ele mesmo assume que se ele saísse de perto do Sukuna, ele seria completamente morto, ou seja, Kenjaku nunca daria conta do próprio Gojo, apenas o Sukuna é capaz de enfrentá-lo. Bom, de toda forma, o Kenjaku não pode ficar zanzando por aí, e caso o Gojo perca, os seus alunos não vão ficar parados, eles vão se mover para bater de frente com o Sukuna, se aproveitando talvez do cansaço e tudo, porque uma luta entre duas calamidades só pode gerar desgaste de ambas as calamidades. O que acontece é, se o Sukuna ou o Gojo, ambos morrerem de alguma forma, se eles morrerem juntos, se um morrer primeiro ou o outro morrer primeiro, vai surgir a oportunidade sim de derrotarem o Sukuna, porque ele estará nerfado, cansado, todo zoado. Então é por isso que o Kenjaku vai ficar zanzando por aí e proteger o Sukuna, porque protegendo o Sukuna os seus planos podem dar certo. E bom, gente, depois desse painel nós vamos para o próximo, onde nós temos toda a galera reunida ali. Deixa eu ver quem tá todo mundo. É o Panda, tá o Hakari, tá o Yuta, tá a Maki, tá o Toge, tá o Itadori, tá a Kirara, tá o
O Hakaru já falei. Bom, todos eles estão pensando ali, pô, o que a gente fala pro Gojo, assim, depois que ele sair pra batalha? Será que eu falo, ei, boa sorte, papai? Não morre não, hein? E tal, o pessoal fica perguntando, até que o Gojo entra com uma aura insana e ele parece ter feito negociações ali com o alto escalão, tanto que o Yuta também parece ter conversado com o alto escalão. Lembrando que uma parte parece estar a favor do Kenjaku e uma parte parece estar a favor do Gojo, principalmente agora que o Kakuganji, que está ali ao seu lado, e a própria Utahime, viram que não há solução a não ser se juntar ao lado dele. E outra, por que o Gojo mataria todo o alto escalão? Bom, eu acho que faria sentido por um lado se ele quisesse se vingar, mas nesse momento ele precisa de forças ao seu lado. Forças ao seu lado porque não tem só o Sukuna, tem o Uraume, tem o Kenjaku e podem ter outras pessoas ou até mesmo maldições que o Kenjaku planejou para essa batalha final. E o olho do Gojo ali demonstra bastante que ele está bem, digamos que sério sobre tudo que vai acontecer. Ele não está irritado, mas ele está sério, tão sério que a sua energia amaldiçoada ou sua habilidade ali está fazendo com que esmague todos ao redor. O seu infinito está chegando mais próximo ali, vamos dizer assim, das pessoas. E aí, o Hakaru, o Yuta e a Maki ficam, tipo, quietinhos, enquanto o Itadori é o único que chega lá pro Gojo e fala, pô, sensei, você tá esmagando a gente com a sua presença, papai, melhor aí essa parada. E aí o Gojo já percebe, pô, mano, eu não estou mais sozinho. E aí aquela coisa, né, o Satoru, ele se encheu de pessoas ao seu redor. Perdendo ou não, ele conseguiu ali um objetivo para que todos ao seu redor pudessem viver de uma forma até que um pouquinho mais alegre, mesmo nesse mundo de crueldade que é o mundo de Jujutsu Kaisen. Não é um mundo bonito e ele aparentemente é como a nossa própria sociedade. Não é um mundo extremamente bonito, tem suas partes bonitas, mas também tem as suas partes cruéis. E são as pessoas muitas vezes ao redor que fazem com que os nossos dias e até mesmo a nossa vida seja melhor, não é? E foi isso que conseguiu fazer para esses alunos da sua forma, errando como professor e tudo, mas também acertando ao trazer todos para próximo dele, não permanecendo dessa vez sozinho. E é então que percebendo isso, ele dá um sorrisão e fala assim, pô galera, relaxa. Pode dar um tapinha aqui nas costas aqui, como se estivesse dizendo, vai lá Gojo, vai lá e tal. Assim como a gente vê em todo anime, quando a pessoa dá aquele empurrão pra pessoa, que ela vai fazer alguma coisa. E nós temos ali o nome do capítulo, que é Presságio. E o presságio sobre tudo isso, dando tapinha nas costas, é como se fosse o último momento que o Gojo vai aparecer na obra, digamos assim. É como se fosse o seu último momento de vida e que a sua batalha poderia lhe trazer a própria morte. E pelo menos nesse último momento todos estão sorrindo, até mesmo a Maki, o Yuji. Foi muito legal de ver essa cena. Todos eles dão um apoio pro Gojo. Nós temos ali outros personagens aparecendo, como o Kusakabe, a Hana, o Chozo, a Yeiri sorrindo também, achei legal isso daqui. O Higuruma tá ali, o Takaba, a Miwa, a Meimei. Ficou faltando o Hajime e ficou faltando aquele cara que estava junto com o Reg, que não acabou aparecendo. Hajime provavelmente foi procurar o Sukuna e morreu, ou ele foi procurar o Sukuna e vai encontrar antes da batalha contra o Gojo. Aí o Sukuna mata ele, sei lá, igual paia, não sei, e aí acabou. Ou ele matou em off-screen, que eu não gostaria. Eu gostaria de ver a batalha deles. O Gojo fala pra todo mundo confiar nele e ele vai pra batalha, o Sukuna também. Os dois mais fortes vão pra esse embate e ali a gente termina esse capítulo. E com isso eu vou trazer aqui as predições ou previsões, como você preferir falar, sobre como deve ser algumas coisas no final de Jujutsu Kaisen. Até anotei do que eu tinha colocado, porque muitos vão cair na falácia que Jujutsu vai acabar em 2023. Não, o Jujutsu não tem como acabar em 2023 porque não tem tempo hábil para fazer um grande arco. Bom, Gege Akutami disse em entrevista que ele pretendia fazer 3 grandes arcos. Ele já fez Shibuya, ele já fez o jogo do abate e ele está fazendo agora o arco final. A outra coisa que a gente precisa pensar é na quantidade de capítulos que ele demorou para elaborar esses arcos. Bom, o arco de Shibuya tem 53 capítulos, o arco do jogo do abate por volta de 74, 75 capítulos. Com isso, gera uma média de arco principal em Jujutsu Kaisen de pelo menos uns 60 capítulos, 65 por aí, para ele concluir um arco total. E bom, até o final do ano, em todas as semanas e tal, vai dar umas 33 semanas até o final, contando a próxima de Jujutsu Kaisen que a gente vai ter capítulo. Dessa forma, conta-se 33 semanas, tirando algumas pausas e até mesmo feriados, possíveis feriados e tal. Jujutsu Kaisen deve ter ali, acho que esse ano ainda, por volta de 20 e poucos capítulos, 27, 26, entre essa média, o que nos dá a entender que se nós mantermos a média, pelo menos no mínimo, de 50 capítulos
para fechar o mangá de Jujutsu Kaisen, ele só vai terminar no ano de 2024. Então, aqui eu já tô provando pra vocês que não, Jujutsu Kaisen não acaba em 2023, talvez acabe de forma um tanto quanto rushada, mas eu acredito no Gege Akutami. Ele vai subverter o que a gente tá pensando e trazer uma coisa totalmente nova. Bom, pessoas que devem morrer aí no final de Jujutsu Kaisen, como eu disse, eu vou falar as pessoas e eu vou exemplificar aqui como será a batalha de Gojo e Sukuna e como será o final dele. Bom, primeira coisa, gente, quem vai morrer? Hajime provavelmente já morreu ou vai morrer. O próprio Gojo vai com certeza morrer, a narrativa de Gege Akutami indica isso, mas ele pode subverter o próprio padrão shonen de sua narrativa para enganar todo mundo. Então fiquem ligados aí, porque o Gojo ele tem um asterisco aqui que eu vou mencionar para vocês o porquê ele pode sobreviver. Bom, temos o Hakari que provavelmente vai morrer, por quê? Porque a narrativa do Gege Akutami diz que o Hakari é um cara muito sortudo. E a gente sabe, quando um autor coloca que um cara é muito sortudo, é porque uma hora a sorte vai acabar e ele vai acabar morrendo. Por isso, Gakuganji também vai acabar morrendo, já tá mais que na hora, né, de morrer, principalmente depois de tudo que ele fez, vai morrer ali, sei lá. E temos também provavelmente a morte da Kirara, que deve morrer ao lado do Hakari, porque ela sempre tá ao lado dele, então pode ser que ela morra ao lado dele. Bom, Uraome pode acabar morrendo, é bem provável que vai morrer também. E Kenjaku é certeza que também vai morrer. Esse vilão, ele vai perder no final, ele não vai ficar vivo, provavelmente até o final, e o próprio Sukuna vai acabar morrendo. Essas são as pessoas que eu tenho quase que certeza que vão acabar morrendo de fato. O Gojo, ele ainda pode permanecer vivo, porque a gente já viu lá na batalha contra o Toji que talvez ele possa arrancar uma carta na manga em um último momento. Mas o que deve acontecer a seguir em Jujutsu Kaisen? Bom, teremos a luta de Gojo e Sukuna, certo? Só que o Gojo, ele vai ser sim mais forte do que o Sukuna e vai vencer o Sukuna. Só que quando estiver no seu último detalhe lá, quando for dar o seu último golpe, por causa da arrogância dele, e também o Sukuna também é muito arrogante, eles vão perder exclusivamente para as pessoas que eles nunca imaginariam que iriam perder. Gojo, no caso, não imaginava que iria perder para o Sukuna, por isso vai perder para ele, e o Sukuna será derrotado por aquele garoto que ele tanto humilhou, que é Itadori, isso mesmo. Como tem uma teoria que eu já trouxe aqui pra vocês, segundo na gringa, que já tava rolando há muito tempo, tem um foreshadowing ali que o Gege Akutami trouxe, que o Gojo iria enfrentar o Megumi de ponta cabeça, né? Então, Megumi de ponta cabeça seria o Sukuna no corpo do Megumi. E temos ali uma imagem do Sukuna com o Itadori, é uma arte assim que o Gege Akutami fez faz tempo, tá? E temos ali Sukuna e Itadori em uma batalha, porque restará apenas ao Itadori dar um cabo de vez ali no Sukuna, talvez com a ajuda de seus companheiros, Maki, Yuta, todo mundo. Mas o Yuta, ele vai ser a pessoa que vai derrotar ali o Kenjaku, provavelmente, gente. A gente vai ter uma batalha provavelmente de Hakari, Maki e Yuta contra o Kenjaku, e aquele que foi tão soberbo que foi o Kenjaku com relação ao Yuta vai perder pra ele. Não digo que vai ser humilhado, não tem essa de solar o personagem. Vão ser todas batalhas acirradas, assim como Gojo e Sukuna. E Gojo e Sukuna, eles vão se enfrentar, e por uma trapaça, graças aos planos do Kenjaku, ou até mesmo uma trapaça ali, apelação do emocional do Sukuna, o Sukuna vai derrotar sim o Gojo, vai acabar matando ele. Só que, porém, com tudo isso, o Gojo vai de alguma forma conseguir tirar o Megumi dali de dentro, mas o Megumi vai morrer em decorrência disso, provavelmente ele não vai ficar vivo, pelo menos é o que eu acredito. E com isso o Sukuna vai assumir a sua forma no seu corpo normal e tudo. Ou então, após vencer o Gojo, ele finalmente fala assim, não, agora eu vou assumir o meu corpo. E é por isso que ele assume no final o seu corpo, mas ele vai estar meio nerfado. E é aí então que o Itadori vai lá e vai vencer o Sukuna no final. Esse deve ser provavelmente o final de Jujutsu Kaisen, gente. Eu tenho quase certeza, tá muito previsível, mas eu espero ser surpreendido. E ser surpreendido como? Talvez até mesmo com a morte de Gojo e Sukuna ao mesmo tempo e sobrando apenas o vilão final, Kenjaku, para todos lidarem com ele. Ou até mesmo o próprio Itadori matando a sua mãe, vamos colocar assim. Bom, isso tudo porque eu gosto de ponderar mais pelo imprevisível, eu gosto de ver o imprevisível. E tá muito previsível que o Gojo vai perder, o Sukuna vai ganhar, o Itadori vai vencer no final e tudo. O Yuta vai vencer o Kenjaku, provavelmente, provando que ele era um merda no final das contas, que tá falando bosta dele. E é isso, gente, mas eu espero que o Gege Akutami subverta tudo isso e que essa batalha seja épica, né? Eu tô torcendo mais pelo Gojo porque eu quero ver ele derrotar o Sukuna, mas perder na trairagem. Seria um fim triste pro Gojo? Seria.
mas ele teria feito tudo o que ele podia, né? Bom, Mano Joe está vazando, sei que o vídeo ficou longo, mas eu precisava trazer todas essas teorias aqui pra vocês e explicar certinho o que eu acho, tá bem? Muito obrigado mais uma vez, Mano Joe está vazando, e agradeço a todos que estão compartilhando o vídeo, comentando aí embaixo, tá bom? Quero muito saber o comentário de vocês. Beijo, fui!